Quero escrever um conto. Pode ser um conto de fadas, um conto do vigário, um conto erótico. Quero escrever um conto de amor e de vida. Quero dizer de felicidades, alguma coisa que seja ela mesma, assim como o sentido em atuação, ouvidos, olhos e bocas. Quero escrever um conto de amor, um conto verdadeiro com eletricidade de si. Quero um conto, um canto, um ponto na trajetória do definir para o futuro mais belo. Futuro que vislumbro na cor dourada do sol, da janela dos arquivos. Arquivo casa, onde eu morei e que em mim mora. Quero escrever um conto ao silêncio dos documentos. Beatriz Nascimento, 1984. Esse é mais um programa Papo na Laje, eu sou a Dani Câmara e hoje nós estamos aqui em Maricá, na comunidade pesqueira Zacarias, para trocar uma ideia sobre alfabetização a partir do método Sim, Eu Posso. Eu sou Paula França, eu sou militante do MST e hoje vou falar um pouco do método Sim, Eu Posso, um método cubano que já foi implementado em mais de 30 países e alfabetizou mais de 100 mil pessoas só no Brasil. Meu nome é Joana. Tenho 67 anos e vim falar do Sim Eu Posso. Bom, então agora que vocês já se apresentaram, eu vou perguntar diretamente sobre o método Sim Eu Posso. Como funciona esse método? Bom, então o Sim Eu Posso é um método de alfabetização cubano, né? Foi criado na década de 90 pelo IPLAC e já foi implementado em mais de 30 países, né? Então a gente tem um número bem grande de pessoas que foram alfabetizadas por esse método, inclusive adaptado para outras línguas, né? Então é um método que é constituído a partir da associação de letras e números, né? Porque é um método que parte do conhecido, que são os números, né? Para as pessoas jovens, para as pessoas adultas, para o desconhecido, que são as letras, né? Então essas letras, elas não seguem o nosso alfabeto comum, como a gente conhece aqui no Brasil, mas sim a lógica das letras que são mais utilizadas dentro das palavras, né? Então, e a partir dos temas que são universais. Então, é um método que é possível alfabetizar uma pessoa adulta em 4 meses, né? Então, tem um roteiro, né, de videoaulas, que é no formato de uma novela, que também funciona num processo de identificação cultural, né? Por exemplo, no Brasil, as novelas é uma coisa que tem um apelo cultural bem grande, né, entre as pessoas. Então, as videoaulas têm esse formato, a maioria por volta de 30, 35 minutos, então são 65 roteiros audiovisuais, né? Então tem no formato, né, de uma sala de aulas também, então tem uma professora, né, que simula, né, uma aula com um grupo de educandos adultos, né? Foi gravado em Cuba com companheiros e alguns atores aqui do Brasil que foram para Cuba gravar essa novela há cerca de 15 anos. Então, essa é basicamente a forma de funcionamento, né? Ele já tem 15 anos funcionando, né? Isso, já tem mais de 15 anos aqui no Brasil, na verdade, né? As primeiras experiências foram em 2006, no estado do Piauí, onde teve mais de 80 pessoas, né, uma primeira experiência, né, de teste do método, mais de 80% das pessoas que estavam participando foram alfabetizadas. Então, a gente já está aí, na verdade, perto de completar 20 anos, né, e mais de 100 mil pessoas alfabetizadas no Brasil com esse método. Então nós temos um número bem expressivo de pessoas alfabetizadas com esse método. E aí a gente chega aqui na senhora Joana, né, que é uma aluna, já foi uma aluna do projeto. E eu queria saber como é a sua experiência dentro desse projeto. Olha, eu não conhecia o Sim Eu Posso.
eu passei a conhecer através da minha filha, tá? E eu fui alfabetizada por ela. Por ela. Não sabia ler. Sabia. Eu não tive oportunidade de aprender quando criança, tá? E eu aprendi com ela. Ela foi minha professora. Então, para mim foi muito importante, tá? No começo eu não queria. Não queria. Aí ela insistiu, ela conversou comigo, tal. E eu consegui aí, tá? E gostei. Gostei. Aprendi, tá? Agora eu sei ler, sei escrever, sei ler até demais. Eu aprendi mesmo, tá? E aí no final, na formatura, tal, eu até fiz uma carta pro prefeito. Eu li lá para todo mundo a carta, que foi muito bonita. E foi muito interessante. E eu gostei. Eu gostei muito. E o projeto é um projeto muito bom. Muito bom Você não mesmo. está mais no projeto agora? Não estou mais. Tá. Agora não estou mais. E o meu desejo desde criança era fazer comunicação, tá? Eu queria ser jornalista. Eu queria. Mas nunca tive essa oportunidade. Nunca tive. Nunca tive a oportunidade quando criança de estudar. Para concluir esse assunto, tá? Mas eu vou tentar. Vou, com essa idade toda, mas eu vou tentar. Vou fazer o IEJA e vou tentar a faculdade. Eu imagino que aqui em Maricá a gente já tenha diversas experiências, né? Porque o método foi implantado aqui no ano de 2022, certo? E Exatamente. quantos alunos já formados? Então, a gente tem nessa primeira etapa mais de 1.000 educandos, né, que foram alfabetizados pelo método, né? A gente tem uma experiência que ingressou um pouco mais, teve alguns que não conseguiram acompanhar até o final, mas a maioria, né, a gente conseguiu ter o processo de alfabetização com eles. Então, a gente teve ao todo 1.067 pessoas, né, que chegaram até o final e foram alfabetizadas, né? E aí, como a dona Joaninha contou, a nossa avaliação é uma carta, né? Então, no final, esses educandos puderam escrever uma carta para uma pessoa que eles escolhessem, né? Ela escolheu o prefeito, mas teve gente que escreveu carta para o filho, para a filha, sobrinho, né? Para o esposo, para a esposa, para a professora, para a educadora, né? Então, esses números, né? Não são números frios, né? São cheios de histórias, assim, bem emocionantes, como da dona Joaninha. A gente tem muitas outras, né? E esse método aqui em Maricá, como ele tem funcionado? Assim, você tem visto uma mudança de perspectiva de uma forma geral desde que ele foi implementado? Das pessoas que têm adesão, dos educandos? Com certeza, né? Porque o Sim Eu Posso, ele tem essa característica de chegar nas áreas mais remotas também, né? Então, nós temos as turmas espalhadas nas regiões mais periféricas, né? As regiões que às vezes nem o transporte público é tão viável assim, né? Então, são pessoas que não tiveram acesso, né? E não conseguem, às vezes, acessar o sistema regular de ensino. Então, quando elas vê que tem um espaço de educação ali próximo, né? Uma sala de aula, um educador que vai estar ali de segunda a quinta, né? Que é a nossa organização do ensino, para estar trabalhando um método e atendendo essas pessoas, tem uma mudança, né? Porque geralmente as pessoas que não são alfabetizadas, que crescem sem ter essa oportunidade, elas são muito tímidas, né? Elas têm muita vergonha, né? Tem uma baixa estima. Então, isso tudo vai mudando, e assim como no relato da dona Joaninha, elas também se vê assim, eu quero continuar agora, né? Tem umas que só querem aprender a ler a Bíblia, outras querem tirar a carteira de motorista, mas outras querem, né, ir além, querem fazer o ensino fundamental 2, o médio, ingressar numa faculdade. Então, tem uma mudança do território, porque tem mais gente envolvida, a pessoa que cede ali a garagem, a sala de casa, o salão da igreja, né, ou de um bar, ou de um restaurante, para receber aquela turma, e dos educandos que estão envolvidos, né. E a senhora tem mais histórias, dona Joana?
da sua comunidade, de amigas da senhora, de pessoas que também ingressaram, fizeram um curso? Quer compartilhar alguma experiência com a gente? Não, eu tenho um vizinho que ele fez o curso, tá? Mas ele não concluiu através do trabalho dele, tá? Que ele sofreu um acidente, tal, ficou afastado e ele não conseguiu concluir, mas ele estava bem interessado. E aí, tá curtindo o papo? Então convido você para seguir a gente nas redes sociais. Aqui na tela tem um QR Code e tem também o @ do nosso Instagram. Vem! E você, Paula, teve uma experiência também com esse método em outro país, né? Você pode falar um pouco dessa experiência pra gente? Sim. Na verdade, é um método que foi inspirado nesse, né? Porque a gente não conseguiu trabalhar exatamente com o Sim Eu Posso, né? Que é uma experiência que o MST tem na Zâmbia, né? Então, o Movimento Sem Terra tem uma atuação no continente africano, com as organizações do continente africano desde o ano de 2008, né? Começou em Moçambique, depois mudou para a África do Sul e em 2017 muda para a Zâmbia. Quando chega na Zâmbia, a demanda que o Partido Socialista tinha é que tivessem ações relacionadas à agroecologia, ao trabalho com as mulheres, à saúde e à educação. E depois aparece uma outra frente que é a comunicação, né? E aí, dentro da questão da educação, a demanda foi a EJA, né? Educação de jovens e adultos, porque o país tinha quase 50% das pessoas que não são alfabetizadas na língua inglesa, né? Mas é bom salientar que é um país que tem 72 línguas e dialetos, né? Línguas locais e mais o inglês. E aí tem algumas pessoas, sim, que são alfabetizadas nas línguas locais, né? E aí lá a gente, então, criou, né? Nós, do setor de educação do Movimento Sem Terra, junto com um grupo de professores da universidade que já trabalham conosco há alguns anos, um método, né, que se chama Falar, Ler e Escrever as Palavras e o Mundo, que é inspirado tanto no Sim Eu Posso, no método Paulo Freire e nas outras experiências que a gente tem de educação de jovens e adultos, né? Então, esse método foi concluído em 2020, né? Então, aí começa a pandemia, a gente tem uma parada, consegue implementar ele no segundo semestre, né? E aí tem um ano de trabalho com ele. E nessa primeira experiência, a gente implementou em 3 das 10 províncias da Zâmbia e conseguimos alfabetizar um número bem alto de pessoas, né? A gente tinha uma meta de 2.000 educandos, né? E aí a gente conseguiu atingir 1.950, né? Foi quase a totalidade, foi uma experiência bem interessante, bem exitosa, e agora já está na 3ª edição lá, né, de implementação do método na Zâmbia. E você é daqui, vive aqui e mesmo em Maricá? Isso, eu mudei para Maricá quando eu volto, então, da Zâmbia, no ano passado, né? Então eu fiquei lá de 2019 até janeiro de 2023, né? Eu sou de São Paulo, mas como tinha essa demanda dessa tarefa aqui ligado, né, à experiência que eu já tenho e o movimento tem essa organização, né, dessa movimentação das pessoas também, de acordo com as demandas e as tarefas, então eu fui indicada para participar da coordenação político-pedagógica aqui em Maricá, então estou aqui 1 ano e alguns meses já. Essa experiência de ser alfabetizada pela sua filha, me conta um pouco mais sobre essa experiência, é algo rico, né, porque a sua filha te convida para o projeto e é um movimento ancestral. Sim, muito interessante. Interessante, emocionante, né? Como eu te falei, eu não queria ir e ela insistiu, embora, porque vai ser bom para você, você vai aprender, você vai mudar de vida até. Muda, né? Muda, porque você aprende, né? Você aprende a ler, você aprende a escrever, você descobre muitas coisas, né? E muito interessante, foi muito interessante mesmo eu aprender e ficar dentro do projeto, né? Eu conheci o projeto, achei muito bonito, muito interessante. É uma coisa muito interessante esse trabalho que esse pessoal faz. Um projeto lindo,
lindo, muito lindo mesmo. Fiquei emocionada com tudo isso. No final eu fiquei muito emocionada, agradeci muito a Deus, agradeci muito a minha filha e agradeci muito as pessoas do projeto. Agradeci muito o prefeito, né? Porque através dele, se não fosse ele, não teria nada disso, né? E tudo muito bonito. E o que a senhora gostava mais nas aulas, dessa experiência ali? Eu gostava de fazer os deveres. Gostava de fazer os deveres. Gostava de ler quando eu tinha que ler, né? Gostava muito não, mas eu aprendi a gostar, entendeu? Às vezes eu tinha até vontade de ir para casa. Tinha vontade de ir para casa, mas eu gostei. Foi tudo muito bom, graças a Deus foi tudo muito bom. Isso é importante, só queria fazer um comentário que essa questão é bem importante assim, a gente considerar que nossas aulas são 2 horas por dia só, porque é isso, é um educando que são pessoas mais velhas, que tem vários afazeres, né, que trabalhou durante o dia inteiro, tem gente que trabalha fora, outros trabalham em casa, às vezes vem de um dia inteiro também com crianças ou cuidando de outras pessoas idosas, então ter uma organização do ensino que tenha que pensar tudo isso, né? Que não dá para a gente colocar 4 horas de aula de segunda a sexta, que é muito cansativo para as pessoas, né? E acaba tendo desistência, como a dona Janinha falou, da turma dela, né? E outra é ter esse processo de acolhida também, né? Que dentro dos tempos educativos, que é organizada a aula, tem um momento que é de acolhida dos educandos todos os dias, né? Então é o momento do educador fazer uma dinâmica, né? Cantar uma música, ler um poema, né? Então ter esse momento para a pessoa, né, se inserir mesmo naquela momento de aula e de aprendizado, mas de fato não é fácil assim, né? Considerando todas as questões que envolvem a vida de uma pessoa adulta, ainda se desafiar a aprender, né? Agora, nós temos um número grande de pessoas negras, né, no EJA, sobretudo, né, entendendo a história do nosso Brasil e as dificuldades que a nossa população enfrenta, né. Hoje a gente já fez a abertura do programa, inclusive lendo um texto da Beatriz Nascimento, né, que é uma pensadora negra, e que ela fala dessa possibilidade da escrita, né, como essa abertura de mundos, né, porque essa possibilidade de ler e escrever que te abre possibilidades para entender a vida de uma outra forma, né, além dos problemas, além, né, do que nos já é posto nessa sociedade que dificulta a vida das pessoas negras mesmo. A gente sabe que tem esse recorte, né? A senhora, no seu relato, tem uma história também de vida, né, que infelizmente a senhora não teve como estudar antes, né? E aí agora, nesse momento, a senhora ingressa nesse curso para se alfabetizar e a partir disso, esse reencontro com a sua filha, de uma nova perspectiva também do seu sonho de ser jornalista, se acende. Então, falar sobre um curso, né, onde pessoas negras possam estar inseridas e se sentirem inseridas é fundamental, né, nesse processo aqui na cidade. E também no processo do Brasil, como a gente vê, né, tudo que a gente tem a avançar na educação nesse país, né? Como é que você vê isso, Paulo? Eu vejo como um desafio, né, que assim, a nossa sociedade precisa enfrentar, né, que é essa questão da escolarização, da alfabetização das pessoas negras, né, porque a gente sabe que todo o processo escravista que teve no nosso país estava associado também a isso, né, com essa negação do direito ao conhecimento, né, aos povos que foram trazidos da África. Então, tem a libertação, né, dos escravos, né, das pessoas que eram escravizadas, mas tem leis proibindo que essas pessoas ingressassem no sistema de ensino, né. Então é isso, é um país que vive mais de 350 anos sobre a égide da escravidão e hoje a maioria dessas pessoas, né, que foram libertadas
sem nenhuma reparação, são a maioria, né, das pessoas que não são alfabetizadas. Então, quando a gente tem qualquer iniciativa, seja o Sim Eu Posso aqui em Maricá ou em outras partes do Brasil, ou outras experiências de educação de jovens e adultos, a gente está dialogando diretamente com esse acesso que foi historicamente negado, né? Então, que essas pessoas, mesmo que tardiamente, tenham acesso à leitura, à escrita, né? E a uma perspectiva de continuar estudando, né? De mudar de profissão, já é uma coisa bem importante, né? Então, a gente vê isso, assim, é um trabalho, uma tarefa, né? Mas para a gente é quase uma missão também, né? E agora, recentemente, essa semana passada, saíram os dados do último censo, e mesmo que tenha uma redução, né, na população, agora, segundo os dados, são 7% da população brasileira que acima de 15 anos que não são alfabetizadas, desses números, as pessoas negras correspondem ao dobro das pessoas não negras, das pessoas brancas, né? E as pessoas indígenas, 3 vezes mais. Então, ainda continua um cenário bem preocupante, né, para esse público. E aí, só encerrar falando também da questão dos educadores. A gente olha, assim, os números dos educandos, que é um número importante, né, porque são mais de 1.000 pessoas que não tinham acesso à leitura e escrita e hoje pode ler, escrever, né, e sonhar com outras coisas. Mas a gente tem todo um processo de formação de educadores, né? Assim como a Bárbara, que é filha da dona Joaninha, né, que se tornou educadora nesse processo, a gente tem muitos outros educadores. Então, a gente tem uma estrutura organizativa que a gente chama, que é composta por 180 educadores, né? Muitos deles não tinham experiência nenhuma com educação. Então, o método também tem esse momento, né, de formação dos educadores para mobilizar, para fazer o cadastramento, que é esse momento que a gente está agora, a gente vai reiniciar, né? E depois de aprendizado do método e depois de implementação das aulas. Então, não tem distinção, né, para nós, assim, tanto os educadores negros como educadores não negros, educadores indígenas, a gente também tem turma na aldeia indígena. Então, são todos bem-vindos, né, e tem a possibilidade de aprender e desenvolver um trabalho da mesma forma, né, que é assim que deveria ser na nossa sociedade, não ter essas distinções que infelizmente tem, né, de acesso às pessoas negras e indígenas, principalmente, né. Agora, colocando todas essas dificuldades, né, que às vezes afastam essas pessoas de ingressarem, né, nesses cursos, sabendo que o curso vai voltar aqui na cidade, dona Joana, que mensagem você deixaria para quem está assistindo a gente, que às vezes acha assim, tô muito velho, não quero, não vou aprender mais, porque às vezes, né, como você falou, muita gente desiste, muita gente tem vergonha. Então, se você puder deixar uma mensagem para quem está vendo a gente em casa e que vai se estimular a partir do relato da senhora, que convite você deixaria? Eu deixaria um convite para as pessoas se animarem e ir atrás do projeto, porque é muito importante, muito. Não desistam de jeito nenhum, procure o projeto e vão aprender que é a coisa melhor do mundo. E você, que convite você deixa aqui para quem está assistindo a gente? Nossas palavras da dona Joaninha, né, falaram já tudo, né? Mas eu acho que é essa questão, assim, né? Que é nunca é tarde para aprender, né? Não é só um chavão, né? É a nossa realidade, é no que a gente acredita, né? E a gente tem o Sim Eu Posso aqui no município de Maricá, como eu já falei, espalhado por todos os 4 distritos, né? Então a gente vai organizar a turma lá pertinho da onde tem as pessoas que precisam se alfabetizar, para ela não ter que percorrer longas distâncias até chegar numa sala de aula, e também adequando os horários, né? A gente tem turmas que acontecem na parte da manhã, turmas na parte da tarde, embora a maioria seja à noite, né? Porque as pessoas vêm do trabalho e tal, né? Então vai ter toda essa adequação do local, dos horários, né? Para que essas pessoas se motivem mesmo a voltar a estudar, né? E como é sempre dito aqui pelas lideranças locais, né? Que o Sim Eu Posso, ele seja o começo, né? Como a dona Janinha está falando, né? Que ele possa depois ingressar na EJA, né?
continuar os estudos, né? E ou se aprimorar na profissão que ele já tem, ou cursar outro curso, enfim, mais avançado, mas que a gente está nesse momento fazendo o cadastramento das pessoas, né? E queremos que todas as pessoas que têm essa necessidade, que têm essa vontade de aprender a ler e escrever, elas se somem conosco. Pensando nesse movimento ancestral, não existe fim, né? Então a gente está num eterno começo, meio e começo de novo para reinventar a vida, reinventar as possibilidades, né? E a educação é esse chamariz para que a gente possa repensar a nossa vida, né, nesse país, a nossa vida nessa cidade. Assim a gente vai finalizando mais um papo, mais um programa. Eu agradeço muito a presença de vocês, a troca de experiências, ouvir, né, sobre o projeto, como ele é importante e saber como ele se desdobra na vida de vocês. Ouvir a experiência da senhora é emocionante. Então agradeço muito a presença de vocês hoje aqui. Me formar em jornalista. Nossa, meu sonho é que todas as pessoas do Brasil sejam alfabetizadas, possam ter acesso ao conhecimento socialmente produzido pela humanidade e que tenha igualdade de acesso e direitos.